Olá, meus amados irmãos em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Muitos estão falando sobre os últimos dias que estamos vivendo, em meio a essa guerra que estamos vivendo. A gente vê tanta coisa acontecer nesse mundo, mas, meus irmãos, eu tenho uma palavra a dizer para vocês. Aqueles que têm Cristo não se abala. Aqueles que estão com o Senhor Jesus sobre a palavra e os caminhos de Deus, ele não se abala. E quero ler aqui para vocês, no livro de João, capítulo 1, a partir do versículo 1 em diante, até o 5. E diz assim, só para vocês entenderem, antes de eu ler, eu vou explicar uma coisinha aqui rapidinho, só para vocês entenderem, porque tudo isso está acontecendo. E ia acontecer, já estava escrito para acontecer. Já está escrito para acontecer. Então, meus irmãos, vamos acompanhar junto comigo para vocês sentir o poder da palavra do Senhor antes de ouvir as palavras que eu vou falar. Vou ler para vocês. No começo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus. E era Deus. Olha que poder. E a palavra estava com Deus. E era Deus. E a palavra estava com Deus. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela, a palavra. Era a fonte da vida. Era a fonte da vida. E essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não consegue apagá-la. Amém? Pois é, meus irmãos, por aqui dá-se o entender do significado do que você vai ouvir agora. O que está acontecendo dentro da igreja hoje? Da igreja, de muitas igrejas. Eu falo da igreja de muitas igrejas. Nem todas as igrejas. Que seja bem claro, nem todas as igrejas. E o que está acontecendo em muitas igrejas é que muitos falsos pregadores, falsos profetas que dizem por aí que prevê o futuro, que vê o que vai acontecer. Olha, meus irmãos, em primeiro lugar, o futuro pertence a Deus. O Senhor é único, Deus é único e está na palavra dele. Está na palavra dele e o futuro só a ele pertence. E se o futuro só a ele pertence, só a ele cabe saber o futuro de cada um ser da terra. Não estou dizendo não é só ser humano, não, animais, conta tudo isso também. Todos está incluindo, porque todos estão sobre a palavra. Todo ser que existe é por causa da palavra. A palavra se fez. O Senhor Deus deu autoridade ao ser humano para que ele escolhesse, tivesse livre arbítrio, para poder discernir o que é certo e o que é errado e saber e poder ter autoridade para escolher um caminho na vida. E o que está acontecendo hoje, que muitos falsos profetas, pregadores que dizem por aí, que estão falando em nome do Senhor Jesus, estão falando em nome de Deus, muitos estão dizendo, estão pregando prosperidade, estão pregando luxúria, riqueza. E eu quero dizer para vocês que os filhos de Deus não precisam de tudo isso, o que está aqui na terra não. Os verdadeiros ungidos do Senhor, a riqueza maior guardada está nas alturas, está na mansão celestial. E para que se nós quiser chegar até lá, nós temos que atender o seu chamado, entender o seu chamado. E para no dia que o Senhor voltar, no dia da vinda do Filho do Homem,
No dia da vinda do Senhor Jesus, aqueles que permanecerem no chamado subirão para a glória. É de cada um ter no coração essa vontade. E eu falo para vocês, eu queria que vocês abrissem os olhos para essas coisas que estão acontecendo dentro de muitas igrejas. Os pastores pedindo para os fiéis, para os inocentes, para o povo, dar dízimo alto, além do permitido, do pedido, do que está nas escrituras, 10% do seu salário. Tem pastores que estão pedindo 20% ou até mais, e eles não têm piedade. Não têm piedade do povo que já está sofrendo e estão pedindo dinheiro demais. E o povo já não tem o que comer, já não tem o que colocar na boca de um filho que está com fome, e eles não têm pena, não têm piedade e pede cada vez mais. E o povo naquela fé inocente de que sua vida vai mudar, porque na hora de pedir eles colocam ali o nome do Senhor Jesus, em nome de Deus, e diz que sua vida vai mudar, e você já está fraco. Você já está ali com um psicológico abatido pelo motivo da sua situação. E assim você entrega tudo que tem na mão deles. E eles fazem o que quer com seu dinheiro. Muitos andam de carrão, de carro do ano, e você anda a pé. E quando você ainda pode andar a pé, porque às vezes você adoece, que é tanta coisa, e vem logo essa doença que eles dizem, a doença do século, estresse. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, orem bastante, mas abra o olho. Jesus não quer isso de nós. Jesus não quer arrancar o nosso dinheiro. Jesus só quer que nós se converta a Ele, se arrependa dos nossos pecados e caminhe e ande para Ele. Porque quando se tem Deus, você pensa, você tem raciocínio. Não entregue a sua dignidade para esses falsos profetas, para esses pastores que diz que leva as toalhas, leva lenço para monte, para ungir. Meu irmão, Cristo morreu na cruz por nós, e isso já foi dito. Antes do Senhor Jesus vir para nos salvar, quem intercedia por nós eram os sacerdotes, os profetas daquela época. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus derramou seu sangue por nós ali na cruz, o véu já se rasgou. Nós temos autoridade para falar diretamente com o Senhor Deus. Ele nos deu essa oportunidade, Ele nos deu essa autoridade para falar em nome dEle com Ele. Porque só Ele é Deus, Ele é a palavra. E meus irmãos, passe essa mensagem para quem você conhece, passe essa mensagem para quem está perdido, iludido nesse mundo de horror. Porque isso aí é um mundo de horror, você já ganha pouco, e esses pastores estão fazendo grandes igrejas, para quê? E a verdade não está sendo pregada dentro desses grandiosos templos. A grandiosa palavra de Deus está sendo deixada de fora. Às vezes você vai para um culto desse aí, você ouve 80%, 70% da palavra dita ali pelo aquele homem que está dizendo que está falando da palavra de Deus. 70% da palavra do culto, da reunião, é em dinheiro, prosperidade. E talvez tem deles que até esquece de falar do que é mais importante, que é a nossa salvação, é o que o Senhor quer para nós. Examine primeiro, porque sua salvação é mais importante, meu querido. E se você tem plano de salvação, tem desejo de salvação, corra enquanto é tempo, corra desses falsos profetas, corra dessas falsas denominações que diz que estão pregando a palavra de Deus. Está lá em Mateus, a partir do capítulo 24, versículo 1 em diante, fala sobre tudo isso. No final dos tempos, iriam aparecer tudo isso. Então não se iludam, examine as escrituras sagradas, está na Bíblia. O Senhor fala contigo através das escrituras. Então não dê ouvido a quem está falando qualquer coisa sobre a palavra de Deus. Mas o que eu te afirmo é essa lavagem cerebral que está fazendo com a maioria do povo. E o povo está caindo na lábia do inimigo. E o inimigo está enricando cada vez mais. Mas só que ele vai quebrar a cara, não vai adiantar de nada essa riqueza. Essa riqueza não vai adiantar de nada, porque essa riqueza não passará na mansão celestial.
porque essa riqueza não convém com a riqueza das alturas. A riqueza daqui da terra não quer dizer, não significa, não se compara às riquezas que o povo ungido, escolhido do Senhor, aqueles que permanecer no chamado de Deus, se continuar no chamado, permanecer firme, não fraquejar, lutar. Muitos falam por aí, perdão, para sua vida mudar. E você examine, se você dá tudo que você tem para esses falsos profetas, sua vida vai mudar mesmo e para pior. A gente tem luta sim, está escrito na Bíblia, em várias passagens da Bíblia, que a gente teria luta. Mas só que em meio às nossas lutas, nós temos o poder dado por Ele, de clamar o nome dEle, de pedir a Ele o socorro, porque o socorro vem dos céus. O socorro vem dos céus. E quando você ajoelha, quando você pede, quando você clama o nome dEle, a sua oração chega até o trono dEle. E Ele te dá força para vencer as lutas, meus irmãos. Se você estiver pensando que aqui é o paraíso, que nós não ia ter luta, está enganado. A verdade tem que ser dita. Se você está me achando que eu estou sendo carrasco, que eu estou sendo cruel demais, que essa verdade está te doendo, me desculpa, me perdoe, mas é a verdade. E a verdade não pode ficar oculta. Esses pastores falsos profetas que está dizendo que você não tem que sofrer, que você não tem realmente. Você não tem que viver no sofrimento, mas se vir as lutas, você tem o Senhor para você pedir socorro, para você clamar, para você pedir que Ele esteja com você, te dando força para você lutar e vencer os obstáculos, porque só assim você vai provar para Ele que você é guerreiro em nome dEle, e assim é daí que vai partir o seu plano de salvação, a sua perseverança pela uma vida melhor, a sua perseverança por uma vida com Cristo, com Deus, por uma vida abençoada. Do que adianta você ter riqueza e não ter prosperidade? Às vezes a pessoa tem tudo, mas o que adianta ter tudo, mas não ter o Senhor Jesus? E eu quero falar no próximo vídeo, meus irmãos, sobre o que estão fazendo com as criancinhas, sobre a grande miséria espiritual do inimigo, sobre a grande armadilha que estão fazendo com o bem maior da humanidade, que é as crianças. O bem maior que o Senhor Jesus deixou na humanidade, que é as nossas criancinhas. O que será dessas criancinhas ouvindo todas essas boboseiras, essas sacanagens, essas pobrezas espiritual? O que será delas amanhã? Passe essa mensagem adiante, passe para um colega seu que está iludido com essa palavra falsa que estão pregando por aí, que estão dizendo que a gente tem que dar tudo para a gente viver uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida maravilhosa. Não é por aí não, meu irmão. Preste atenção no que você está ouvindo. Passe para frente, não deixe que uma pessoa que você ame venha cair nesse golpe, nessa armadilha, nessa rasteira do inimigo, não. Porque está escrito, a gente iria passar por isso, mas você tem força. E a verdadeira palavra de Deus não é isso, não. A salvação não é dinheiro. A salvação não é mansão, não é carro bom, não é carro do ano. A salvação não é isso. O povo que atendeu o chamado de Deus, o povo que sabe que Deus o chamou, que estava no chamado e caiu, acorde, ainda dá tempo, ainda tem tempo de se levantar de novo. Você que está afastado, meu querido, você que está longe da sua igreja, está longe da sua denominação, examine se aquele homem está falando tudo conveniente aos olhos do Senhor. E como você vai fazer isso? Examinando você mesmo as escrituras, se aquilo ali está o que o homem ali na frente, o homem que diz ser de Deus, ou o homem de Deus está falando ali na frente, se ele está dizendo, está batendo certo com o que você está vendo na escritura, na Bíblia Sagrada.